Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma mensagem para vocês, para todos nós, na verdade, né? Lembrando em algumas situações que eu já vivi antes e durante esse processo todo, acompanhando as mulheres, eu tenho visto que esse processo se repete. Então, assim, você nota que as mulheres, elas carregam um fardo muito pesado, é, um sofrimento interno, né? Uma luta diária, como se aquilo fosse uma coisa interminável que nunca fosse passar. As mulheres trabalham muito. A mulher, ela trabalha dentro de casa, cuidando dos filhos, da casa, do marido e de mais coisas que entrar nesta casa, né? E dependendo dos casamentos, as rendas, elas não são suficientes, são poucas. E aí há a necessidade da mulher ter que trabalhar fora, né? Ou trabalhar dentro de casa para desenvolver recursos para ajudar dentro do orçamento familiar. Uma mulher que vive sozinha, ela faz o impossível para viver. Ela trabalha dentro de casa, ela trabalha fora de casa e ela faz tudo. E ela se torna uma mulher muito capaz, autodependente a ponto de não precisar de ninguém para ajudar, porque ela consegue superar tudo. A vida coloca ela num ponto que ela entende que se ela não fizer, ninguém vai fazer. E o que nós mulheres precisamos entender é que, para que a gente consiga, né, ter uma autoestima elevada, viver com alegria e felicidade em nosso coração, e tocar a nossa vida para frente sem depender de ninguém é olhar e ver a nossa capacidade. O quanto que nós somos capazes de trabalhar e superar as coisas. Eu, por exemplo, desde pequena eu tive que trabalhar para poder sobreviver, né? Então eu já vim vivendo essa experiência desde a minha infância. Fui trabalhando em muitos lugares, para ajudar, para me sustentar, para sustentar aqueles que eram os da minha família, que é, na verdade, da minha família, os meus irmãos, né? Então, veja bem, eu desenvolvi a capacidade de ter que trabalhar, de ter que buscar fora aquilo que precisava dentro de casa. Só que fazendo isso, eu me deixei, né? Eu parei para fazer somente o que era importante naquele momento, o que era importante naquele momento era sobreviver. Sobreviver quer dizer, a ter dinheiro para pagar as contas, para comer e para ter uma moradia. Esse era o processo. Não tinha como eu fazer nada que fosse para mim. Por exemplo, falar assim, vou fazer minhas unhas, vou cortar cabelo, vou ficar comprando roupas novas, vou fazer isso. Não, isso não tinha condição, não sobrava, não dava. Ou pegava o dinheiro para pagar o aluguel, comprar a comida e ajudar os irmãos, ou passaria dificuldade. E esse dinheiro não era muito, era muito pouco, que tinha que fazer tinha que fazer o impossível para ele conseguir realizar a maioria das coisas, né, para não ficar devendo. E assim a gente foi levando a vida, né? Fui eu fazendo a minha parte, minha mãe fazendo a dela. Os meus irmãos, quando começaram a se desenvolver nesse processo, também começaram a fazer suas partes, desenvolver os seus trabalhos. Só que o que que acontece? A vida, ela me fortaleceu de uma forma muito grandiosa. Lá atrás, naquele primeiro momento, havia muitas mágoas, muito sofrimento, muitas dores. Hoje eu estou feliz porque eu olho para isso e eu vejo que eu não sinto mais isso em mim. Então eu vejo que tudo isso foi muito importante. Foi muito importante, foi dolorido, foi mesmo, foi demais da conta, mas hoje não dói mais. Hoje eu sou o que eu sou. Hoje eu sou uma mulher capaz. Hoje eu desenvolvi o meu próprio trabalho, estou trabalhando com o meu próprio trabalho, meu próprio negócio, né? Eu
Posso fazer os meus horários de trabalho, posso atender as pessoas como eu sentir que devo, eu posso sair, fazer coisas se eu quiser. Hoje eu posso me dar o prazer de poder fazer alguma coisa por mim. Por exemplo, se eu quiser ir cortar um cabelo, eu posso. Se eu quiser ir num salão, eu posso. Se eu quiser comprar uma roupa nova, eu posso. Tudo eu posso fazer. Porque eu desenvolvi uma capacidade muito grande de ir buscar o que era importante na minha vida, que era o dinheiro. Desenvolvi muito isso. E eu trabalhei tanto, mas tanto, tanto, que eu consegui fazer tantas coisas assim, que muitas vezes eu olhava para mim e falava assim, nossa, se eu tiver que sair desta situação onde estou e viver sozinha, eu sou capaz de viver, de me autossustentar. Porque eu consigo fazer isso o tempo todo. Não é fácil, mas a gente faz. Então, veja bem, se uma mulher ela é capaz de trabalhar, de buscar o dinheiro fora, de se sustentar, de sustentar uma casa, sustentar uma família, ela não precisa ficar sofrendo com isso e nem ficar aguentando um relacionamento que para ela não está sendo viável. Principalmente quando dentro desse relacionamento a mulher ela sente-se muito desvalorizada. E nós sabemos que isso existe, né? Eu não tô falando isso aqui à toa. Isso existe em todos os lugares e a gente sabe disso. Mas por que que acontece? Porque a mulher, ela fica com medo. Ela se acha incapaz de conseguir viver a vida sozinha. Se ela não tiver aquele homem do lado dela, ela não vai conseguir se realizar. Eu vejo isso porque a minha mãe, a vida dela foi isso. Então a minha mãe, ela muitas vezes, ela passou por muitas dificuldades junto com a gente e muitas vezes ela aguentou muitas coisas na vida relacionadas ao meu pai porque ela tinha medo de ficar sem ele. Então ela pensava assim, ruim com ele, pior sem ele. Só que eu hoje, analisando a minha vida, acredito que se minha mãe tivesse chegado a se separar dele um pouco antes, com toda certeza ela teria conseguido resolver as coisas da vida e ninguém teria sofrido nada. Só que ela tinha essa preocupação. E isso é o quê? Medo. O medo faz com que a pessoa não saia do lugar e ela continue ali empurrando aquilo adiante até chegar um momento que ela não aguenta mais e uma hora ela precisa largar, né? Aí, o que eu estou vendo? Que as mulheres estão sofrendo muito isso. Mulheres que estão trabalhando demais, capaz de fazer tudo dentro de uma casa, praticamente sozinha, porque às vezes o marido assume uma única responsabilidade, não dá para ele fazer muito e ela que se desdobra para fazer todos os demais, porque eu conheço pessoas assim, eu tenho amigas que é assim e eu vejo como é difícil o sofrimento dela, né, de estar vivendo uma situação que para ela já não está mais agradável, mas ela se acha incapaz de conseguir se realizar sozinha. Se quando tem filhos pequenos, realmente se torna difícil, muito difícil mesmo. Só que, às vezes, falta a nossa coragem de dizer não. E nós mulheres temos dificuldade em dizer não. Aceitamos tudo calado, achamos que nós temos que baixar a cabeça. Não é verdade, gente, porque nós temos uma força gigantesca dentro de nós. Nós somos capazes de gerar um filho por 9 meses e ainda esse filho nascer de parto normal e você sentir aquela dor todinha rasgando nas suas costas. E você, depois que dá a luz, ainda sorri e diz que ama aquela criaturinha lá que te fez sentir tanta dor. Então imagine que você é capaz disso. Você não é capaz de viver a própria vida, de se tornar uma mulher capaz de se realizar sozinha, sem depender de alguém? Gente, temos que parar para raciocinar sobre nossa vida. Nós não podemos mais ficar achando que nós somos incapazes, não.
Nós temos condições para fazer muitas coisas e realizar muitas coisas na nossa vida. Tudo que nós temos que vencer é o medo. O medo. Por quê? Se de repente acontecer dessa pessoa que está conosco ir embora ou se separar e dizer que vai embora, a gente vai ter que viver. E aí? Vamos morrer por isso? Não. A vida tem que recomeçar e a gente vai conseguir realizar ela. Então a gente tem que parar com o medo e tocar a nossa vida para frente. Veja bem essa mensagem aqui para vocês que eu trouxe hoje. Olha que linda. Mulher, você já provou para o mundo que é capaz de caminhar sozinha? Tá vendo o que eu estou falando? Você levanta cedo, batalha, paga as contas, sustenta filhos e faz o impossível todos os dias. Você aprova a vida de força. Olha isso. E não é verdade? Então, por que permitir que alguém diminua aquilo que você construiu com tanto suor? Olha, gente, você vê, nossa capacidade é tão grande e nós mesmos não percebemos. Você não precisa de um homem ou alguém para sobreviver, porque já sobreviveu sem ele. Muitas vezes a gente está vivendo sozinha a nossa vida, nos sustentando, batalhando ali e conseguindo nos realizar. A partir do momento que você encontra alguém, você acha que a sua vida não é nada mais sem aquela pessoa e que você não é mais capaz. Isso não é verdade. É parar e olhar que antes a gente já fazia tudo. O que você merece é um parceiro. Olha só, o que você merece é um parceiro e não um peso, né? Um amor que some, que subtraia, uma mão que acolha, que não fira. Você precisa de alguém que te ame como você é, que caminhe do seu lado, que te respeite e te valorize e compreenda a tua força, o teu poder e a tua capacidade de ir e vir. Então, gente, precisa olhar para isso. Veja bem, lembre-se, você já é inteira. Você não precisa de ninguém para te completar. Quem não sabe reconhecer sua força não merece estar ao seu lado, viu? Se alguém não sabe reconhecer a sua força e o seu valor, não merece estar ao seu lado. Ame-se, olhe para si, se valorize, se respeite, se projete no mundo com a sua sabedoria, com a sua força, com a sua garra, com a sua coragem, com a força do útero, puxa essa força lá de dentro e joga para fora. Se realize, cresça, sonhe na vida, seja aquilo que você desejar, porque você é capaz. Você não precisa de ninguém. Tudo o que você precisa é de você mesmo, de confiar na sua força e na sua capacidade. Gostando de o outro ou não, você pode fazer isso. Se o outro vai te elogiar ou não vai, você é capaz de fazer isso por si mesma. Então, pense nisso, pense com amor, com carinho. E pense bem se você realmente deve ficar como está. Se vocês gostar, curta, compartilhe, deixe um comentário aí abaixo que depois eu respondo a todas. Um beijo e gratidão a vocês por assistir os meus vídeos.